Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a esse programa inovador, um programa que está se iniciando hoje, o momento jurídico da OAB, subseção 249. E eu gostaria já de passar a palavra diretamente para a presidência que está aqui para explicar e tudo que vai rolar nesses programas todas as quartas-feiras, às 18 horas, juntamente comigo, Eli Barreto, aqui na Sun News. Todos vocês, muito bem-vindas. Uma boa tarde. Obrigada, viu, Barretos? Fico muito feliz de estar aqui, viu, nesse programa que a gente acabou de nascer, né? Sim, está nascendo hoje, doutora. Com um grande... Olha que privilégio eu tenho de estar com esse programa com as minhas duas diretoras. Aqui do meu lado, a doutora Carla, e aqui do meu outro lado, a doutora Mônica. Para a gente falar das conquistas da OAB 249 de Francisco Morato nesse 1 ano de gestão, que se formou aí em 31/12/2022. Quanta coisa a OAB 249 fez para a advocacia e para a cidadania, porque em comum a gente une forças, sabe, Barretos? Com certeza. E isso eu acho que é fenomenal, né? E nesse momento, o que eu vou fazer para ficar muito mais interessante, para falar das nossas conquistas? Vou chamar aqui do meu ladinho, né, a doutora Mônica, né, para falar das aquisições que nós tivemos. E logo mais depois vocês vão saber da parte mais gostosa, que é do dinheiro também da subseção. Porque eu gosto de ser bem transparente, né? Vamos lá, Mônica? Obrigada, Vanessa. Quero agradecer, Barreto, por abrir o espaço aqui para a gente e dizer que é uma honra compor a diretoria da OAB 249. Aceitei o convite de bom grado, com muita honra, de verdade, estar entre vocês. Viu? Obrigada, Carla, por tudo. E dizer que com muita luta, nesse 1 ano de gestão, a gente teve várias aquisições para a casa e para a advocacia moratense. E esse programa é uma prestação de contas para os advogados, para os nossos advogados, né? Os nossos queridos advogados que têm lutado com a gente, os presidentes de comissão, depois a gente vai falar de todos eles. E as aquisições da casa, Barreto, a gente hoje tem computador, a gente tem, nós fizemos a reforma do auditório, temos forno elétrico, micro-ondas, cooktop, nós estruturamos a casa. Porque, inicialmente, a meu ver, não tinha muito o que se fazer. Nós já tínhamos ali um computador, uma internet, mas, assim, a revolução que foi feita nesse 1 ano é incrível. Hoje nós temos outra casa para a advocacia. Hoje a gente entrega, de verdade, muito mais conforto para o advogado, que pode realizar audiência no nosso cowork. A gente tem espaço para atendimento da assistência judiciária, que é onde os advogados fazem o atendimento para a população, para a população carente. Então, hoje eu tenho um espaço muito mais confortável, com mais dignidade para a advocacia moratense. Antes era tudo muito simples, a gente conseguiu, com muita luta, o que tínhamos, e esse ano foi brilhante para toda a advocacia. A gente fez uma listinha aqui, para eu não me esquecer, né? Nós fizemos implantação de certificado digital para os advogados, a plataforma do Jus Brasil, que foi inaugurada há poucos dias. Eu também tenho que lembrar do Jus Brasil, que graças à nossa presidente da seccional São Paulo, doutora Patrícia Vanzolini, que nós conseguimos. Ela implantou em todas as subseções, e Francisco Morato não poderia ficar de fora disso. Imediatamente, quando saiu a oportunidade, a gente fez a instalação logo no começo desse ano em pró-advocacia. Então, eu acho que é uma parceria, uma união de todos, né, Mônica? Sim, Essa união de São Paulo, ela traz muito mais conforto para os advogados daqui. Essa plataforma do Jus Brasil, Barreto, ela permite que o advogado faça pesquisas de jurisprudência, de petições. Ela dá um suporte muito grande, como se fosse uma biblioteca, só que aí digital, uma biblioteca virtual. É muito interessante, os advogados ficaram muito felizes. Nem todo mundo pode pagar por essa plataforma. E a OAB disponibilizar isso gratuitamente na casa, gente, é um marco. A retomada da abertura do Banco do Brasil. Nós ficamos sem atendimento lá no Banco do Brasil. Dentro do fórum. Dentro do fórum. E graças às articulações da doutora Vanessa, né, que tem deixado as portas abertas aí com o Judiciário, a gente conseguiu a retomada do funcionamento do Banco do Brasil.
muito importante para a advocacia. Você vê que todos os sistemas, todos os nossos avanços dão mais conforto e mais condições de trabalho para o advogado. Está sendo fantástico. É como vocês podem ver, no início do programa, o objetivo é fazer uma prestação de contas, né, para todos vocês, advogados que pertencem à OAB, né, que prestigiam e estão aqui, então, sabendo todas as ações e tem muita novidade. Fica aí, porque tem muita coisa que elas vão falar aqui, né, doutora? Com certeza, mas, né, olha, Barreto? é coisa, porque tem slide, e elas vão explicar cada um. A sua colocação foi perfeita. Eu tenho uma relação com a OAB há muitos anos, né? Eu prestava serviço numa outra área para a OAB, inclusive lá em São Paulo, aonde ficava a presidência. Que é a seccional. Lá que fica a seccional, ali do lado da Catedral da Sé. Não é ali? Ficava ali. Daí mudou. Já mudou? Tem dos dois pontos. Então tem tempo que eu... Tem na Maria Paula e tem ali. Então. E aí, naquela época, né, eu já conhecia a OAB, então eu acompanhei a evolução da OAB nesse sentido de realmente assim, se capacitar cada vez mais, não só para atender aos advogados, né, que era a casa dos advogados. Sim. A OAB, na verdade, é a casa dos advogados. É uma das instituições mais fortes no Brasil. E séria. Né? E séria. E sim, passa seriedade, credibilidade. Então, assim, a gente une forças, né? E eu acho que por isso a OAB de Francisco Morato não poderia ficar de fora. Ela tem que cada vez mais se inovar. Sim. Então, quando vocês fazem todas essas inovações na OAB e dá toda essa estrutura, nada mais, nada menos para prestigiar o profissional, né? Para ele ter um local para poder desempenhar as suas funções, estar mais próximo, e também a população, né? A população, ela tem aonde ir, recorrer e ter as informações necessárias. Sim, a gente dá dignidade, né? Com certeza. Eu acho que a gente traz esse papel, né? O advogado traz muito esse papel. Legal. Como a doutora Mônica ainda vai destrinchar alguns pontos, que eu acho interessante, que principalmente aquela conquista, né, Mônica? Que eu acho que ficou tão, assim, forte para a advocacia, que a foi o do FGTS, não foi? Com relação à Caixa. Sim. Porque, assim, os alvarás, eu acho que esse é importante. Mas está naqueles slides que você me mandou? Porque eu depois a gente passa. Deixa a Mônica só dar uma explanadinha então nessa parte que eu achei muito legal, né, Carla? O que você acha? Tem que ficar sucesso, eu acho um benefício para o advogado. Porque eu sempre via as filas dentro na porta da Caixa. E os advogados de terno ali. Então, quando a gente tem um olhar para a advocacia, a gente olha e fala assim, poxa, mas o advogado tem que fazer audiência, tem que ficar na fila, ainda tem que atender o cliente. Então, daí eu falei assim, por que a gente não conversar com o gerente e não tentar uma parceria? E essa parceria foi, assim, de extrema valia para a advocacia. Olha que bacana. A gente conseguiu com que o advogado tenha prioridade no atendimento para poder receber o seu alvará. Foi muito legal, né, Mônica? Não foi, Carla? Sim, eu acho a que Vanessa teve uma sensibilidade incrível quando viu o advogado na fila de terno, e era exatamente assim, Barreto. Um calorzão danado. Eu e o Adriano já pegamos fila várias vezes para poder dar continuidade do trabalho que a gente exerce. Sim. Então, eu estou lá com o alvará, preciso pegar uma fila, que às vezes demora, imagina, na época da pandemia, a Caixa Econômica liberando benefício e a gente pegando fila. E aí a Vanessa teve essa sensibilidade, porque é isso, né? Estar na diretoria é estar atenta o tempo todo às necessidades da advocacia. E aí ela conseguiu fazer essa parceria entre a OAB e a Caixa Econômica, e hoje o advogado só agenda o teu horário, vai lá com o seu alvará, é atendido pelo gerente e já dá a entrada no documento e depois faz o saque. E aqui eu quero agradecer, né, Mônica, a Caixa Econômica Federal de Francisco Morato, por essa porta que abriu para a advocacia moratense, viu? Gerente, eu não posso nem falar assim, porque foi primordial para essa relação entre nós, né? Então, muita gratidão mesmo à Caixa Econômica Federal de Francisco Morato, e também não posso deixar de falar do Banco do Brasil, que me recebeu também de portas abertas, encontrou uma alternativa para a gente abrir, pelo menos que seja um dia na semana, dentro do fórum, o Banco do Brasil, para que o advogado tenha essa facilidade de resolver a sua necessidade ali. Então, foi muito importante.
E dar dignidade para o trabalho do advogado é, consequentemente, dar um acesso à justiça para a população. Então, o nosso trabalho está muito intrínseco da necessidade do povo, da população. É, porque daí o advogado, ele é bem atendido, ele resolve rápido, ele dá uma devolutiva rápida para o cliente dele. E daí, não fica, porque a gente tinha várias reclamações, até de advogados mesmo, que não andava, e não era por causa do advogado. Porque o processo, infelizmente, no nosso país, ainda ele é moroso. Então, cabe à advocacia, se a gente não facilitar essa ponte, a gente não consegue, né, dar essas ferramentas para que o advogado possa ser reconhecido e possa entregar um resultado para o cliente dele com excelência. Não tem. Então, a gente buscou sempre isso. Como que eu advogo? O que eu sinto de necessidade, né, Carla? Sim. Você também, né, Carla? Que eu acho que dá para contar também um pouco. A Carla acho que vai falar das parcerias, né, Carla? Que a Caixa Econômica era uma delas, né? Exatamente. Traz um benefício financeiro para o advogado e, consequentemente, também para a OAB e para a nossa casa. Todos ganham. Sim, todos ganham. A população ganha. Muito mesmo Quando ganha. você tem um tratamento melhor para o advogado, ele consegue fazer um serviço melhor para o cliente dele. Então, o convênio com a Caixa foi primordial. Foi, assim, de suma importância para os advogados. E isso é um benefício exclusivamente para o advogado. Falar que a OAB não atende às expectativas do advogado, eu acho que ele não está vendo o que a gente está fazendo. Sim. E é interessante falar, né, meninas, que a gente sempre dá espaço para todos, né? Essa gestão da OAB 249, que nós somos eleitas, a gente abriu a porta para toda a advocacia. Quem quiser participar pode estar vindo. Tanto que o número de advogados é muito interessante. Nós tínhamos 180 advogados aproximadamente inscritos. Hoje nós estamos com 285 advogados e assim, estamos aumentando. Isso eu estou falando de um histórico que assim, que era o ano passado e nós fizemos uma prestação de contas e devido nós ter aberto o convênio da Defensoria Pública esse mês, então o pessoal também vem se inscrevendo em Francisco Morato. Então o nosso número de advogados tem aumentado. E as pessoas se sentem acolhidas pela OAB 249 de Francisco Morato. Eu acho que a gente vem desenvolvendo um grande trabalho, a gente vem trabalhando em parceria com a advocacia, a gente está fazendo a escuta, sabe, de ouvir o que eles querem, quais são as necessidades. As dores. A gente ouve o cidadão, a gente vem buscando dentro da assistência, que é um grande nicho, que se você vê, a gente chega de pessoas, a gente está atendendo 20, mas chegam pessoas lá na porta da OAB, são 50 pessoas de manhã. Nós fazemos a triagem e faz esse acolhimento. E todas as pessoas têm a sua necessidade e as suas particularidades. Sim. E a gente tem todo o dom de olhar, de ver. Eu não posso deixar aqui de agradecer os nossos colaboradores, porque eles são pessoas, assim, que são muito especiais. Porque eles fazem essa escuta com o cidadão. E dá todo o suporte ao advogado que está ali na triagem. No dia, tem 2 advogados de plantão que fazem essa triagem dessas 20 pessoas, que são 20 senhas por dia, mas na triagem a gente atende todo mundo. Para ver se está com toda a documentação certinha, se tem tudo em ordem, se não precisa, daí encaminha para vir bonitinho. O que é fácil, às vezes, não é ali, a gente dá orientação. Isso sem falar que a casa fica aberta até às 18 horas. E passam diversas pessoas, fora os advogados, como os assistidos. Então, a gente procura fazer com que a gente trabalhe todo mundo em parceria, né? E tentar inovar para melhorar, né? Tanto para a advocacia quanto para o cidadão. Então, acho que isso é muito importante. Caio, acho que você poderia dar uma explanadinha com relação à nossa tesouraria, né? A parte gostosa, gente. Posso só fazer um pequeno Pode. Assim, até no momento, eu percebo que vocês estão fazendo uma gestão muito interessante do ponto de vista de resultados, de realmente fazer as coisas acontecer. Mas o que está me chamando muita atenção aqui com elas é o cuidado. Elas estão com um sentimento de cuidar dos advogados assim como uma mãe cuida do bebê. Mas é isso mesmo. Sabe? Isso mesmo. E isso é impressionante. É o olhar feminino. Eu estou aqui perto delas e eu estou sentindo essa irradiação desse carinho, desse cuidado
como se os advogados e as senhoras advogadas fossem um bebezinho, não por assim terem sido criados pequenininho, não, no sentido de dar todas as condições para vocês desenvolverem o trabalho de vocês, e esse programa é esse propósito também. Esse programa está sendo criado para dar uma extensão desses cuidados que vocês estão tendo, dessa gestão que venha publicamente prestar conta, que venha esclarecer a vocês esse crescimento, esse movimento. E fica aí o convite, aqueles que ainda não estão participando da OAB 249, venham, posso fazer, né? Sim, esse convite, sim. venham, participem. Né? E nós Parabéns. temos ainda muitos advogados que são inscritos em São Paulo, mas residem em Francisco Morato e às vezes até atuam aqui. E às vezes, sempre achando, como a nossa OAB é de 2018, é novinha, é uma bebê. É uma bebê. Então, assim, as pessoas falavam, não, eu vou ficar lá em São Paulo. Então, você que é de Francisco Morato, que atua aqui na região, venha participar conosco das comissões. E esse momento jurídico nós criamos, né, meninas, por uma coisa. Eu sempre vi os advogados tendo muita dificuldade com algumas irregularidades, porque a gente tem o TED. Então, assim, daí, às vezes uma postagem, alguma coisa, e você criando um canal para eles falarem do que eles fazem, trazer a informação, o direito, por exemplo, o direito do trabalho, que a maioria da minha área, da área das meninas que estão aqui comigo, você colocar e posicionar para as pessoas, para os advogados, uma forma de você fazer isso de uma forma legal, de você trazer conhecimento, como se você estivesse dando uma aula. E você, assim, porque nós estamos numa era digital. Né? Então a OAB também teve que se adaptar com isso. Opa, com certeza, por isso que estamos aqui hoje. Né? Barreto. Não é, amor? Sim, eu queria aproveitar o que você falou e dizer que a posse da primeira presidente mulher em São Paulo foi um marco, doutora Patrícia Vanzolini, depois de quantos anos? 90. 90 anos, primeira presidente mulher. Mulher? Numa advocacia em que a maioria eram homens, né? Então, hoje a gente tem um destaque muito grande das mulheres, estamos de parabéns. Sim. E aqui em Francisco Morato, a doutora Vanessa é a primeira presidente mulher. Então, esse olhar feminino, esse olhar cuidadoso, ele já vem de São Paulo, da doutora Patrícia, e aqui em Francisco Morato a gente só teve bons resultados, não tinha como ser diferente. Aí vocês já viram que eu estou com 3 mulheres empoderadas aqui, advogadas, que fazem parte da presidência, e aquela relação que eu falei que eu tive com a OAB há muitos anos atrás, ainda era na gestão do Deurso. Do Durso. Durso, né? O pessoal fala Durso. Eu até fazia o trabalho na sala dele. Então, eu vi lá também, eles têm uma estrutura legal lá naquele prédio. Tinha vários computadores para os advogados, o trânsito era muito grande, que era bem no centro, né? E aí vocês conseguiram trazer muito do que tem lá para cá. Hoje a gente traz um conforto para a advocacia. Exatamente. Né? Porque quando a gente tem um olhar, principalmente na assistência, e eu tenho que agradecer também a presidente da assistência, a doutora Cíntia, que me ajudou muito, né, a ter essa força, e a gente colocou os computadores dentro, né, do atendimento do advogado, para que, se ele tem alguma dúvida, na hora que tivesse com o assistido, consultar, isso você dá uma dignidade para a advocacia que não tem preço, né, Carla? Sim, Né, com Mônica? certeza. E eu acho interessante você pautar esse tipo de coisa, né, e como funciona isso. Sim. Boa noite a todos. A gente só ficou aqui só comentando. Tá gostoso. Tá gostoso. Tá muito legal. Como a Vanessa acabou de falar sobre a nossa assistência e sobre os computadores que estão agora nas salas de atendimento para os advogados, porque antes a gente fazia a triagem sem nada. Era como fazer o exame da OAB. O exame da OAB a gente usa ainda o vadimeco. Na hora que você está na triagem, é ali buscando outra informação, pedindo para os funcionários pesquisar alguma coisa. Agora não. A sala tem computador com internet. Então, a gente consegue prestar um serviço melhor para os cidadãos que estão ali buscando uma assistência com o OAB. E também, inclusive, para os advogados, porque agora as salas de atendimento, depois que acaba a triagem, o advogado pode agendar e usar a sala 1 hora grátis
ali, como se fosse o co-work, ele pode estar usando ali para fazer o serviço dele. Às vezes ele está fora do escritório dele, então ele pode ele pode atender um cliente ali na maior privacidade. Fora que nós temos a sala dos advogados, que fica também na subseção. Essa não, essa é para os advogados usar a critério deles, fazer os peticionamentos, sem atendimento ao cliente. Então, agora nós temos mais 2 salas para atendimento do advogado com o cliente. Então, isso foi um benefício para os advogados que trouxe só mais sucesso para a nossa subseção. Isso graças à nossa presidente, que é persistente, que vai lá, liga, pede. E também nós temos também uma secretária, a secretária-geral, a doutora Daniela Magalhães, que vem nos atendendo aos pedidos da doutora Vanessa, e dentro daquilo que eles podem estar ajudando a gente. E estão fazendo de tudo para nós. A 249 está evoluindo cada dia mais. Só não estamos evoluindo mais porque não temos mais espaço. Mas logo mais... Já fizemos nossa solicitação, Já fizemos a nossa né, solicitação para o nosso terreno, para uma construção de uma casa digna para a advocacia moratense. Olha, nós sabemos que todas as atividades, sejam econômicas, sociais, patrimoniais, tudo que progride, tudo que cresce, tem que ter uma gestão financeira muito interessante. E é isso que você faz, né? Você Sim. cuida do dinheiro dos advogados que pagam lá uma taxinha, não é isso? Anuidade. Então. A E polêmica aí da é que a anuidade. gente vê a gestão financeira sendo empregada da maneira correta. Não, e mais, Barreto, eu falo para você que você vê a anuidade sendo revertida a favor da advocacia. Exatamente. Você entendeu? 100%. Então, assim, nós tivemos uma redução que São Paulo conseguiu, a doutora Patrícia Vanzolini, ela pleiteou, era projeto de campanha dela, ela conseguiu 10% para pagamento à vista. Você entendeu? Não teve aumento. Nós estamos aí também na época do doutor Caio, ficamos aí 3 anos sem aumento. Então, assim, é um ganho para a advocacia. Porque hoje nós somos a instituição de classe que mais tem coisa. Por exemplo, você entra na OAB, o advogado lá, ele tem o cafezinho dele, ele tem a bolacha, ele tem o chá, ele tem uma água. Então, ele tem todo um suporte para que ele passar. Se o advogado vai fazer júri, ele tem uma beca lá. Você entendeu? A gente cede a beca para o advogado. Chegou becas novas, porque eu sempre, mesmo sem fazer penal, eu sempre pensei na dignidade do advogado. E assim, eu olhei lá e falei assim, mas eu vi umas becas, não tinha condição. Nós solicitamos as becas, São Paulo encaminhou para nós e nós estamos dando dignidade para a advocacia. Então, isso é importante. E esse momento da OAB que eu falei, para a gente criar esse momento jurídico, é para que o advogado, a população, fique mais próximo da gente e que juntos a gente consiga atingir o objetivo de melhorar nossa cidade cada vez mais, de Francisco Morato, e empoderar os nossos advogados. Por quê? Porque a advocacia, ela tem que estar unida. É o que eu sempre falo. Eu não vejo médico falando mal de médico. Mas eu vejo, muitas vezes, advogados falando mal de advogados, colegas. Isso a gente não pode admitir. E isso, na minha gestão, eu sempre falo. Seja entrega de carteiras, eu relato. Se tem a coisa, isso é uma pauta minha. Eu não gosto de ver e não admito ver o quê? Advogado falando mal de advogado. Então, assim, a gente tem que respeitar. Por quê? Porque a gente é uma classe, a gente tem que fortalecer. Onde um ganha, todos vão ganhar, se a gente respeitar, ter dignidade. Então, concorrência é ótimo, existe, é tão ótimo. Você acha que é saudável, né? Concorrência você acha que eu não tenho crítica, Barreto? O tempo todo, eu levanto de manhã, tem um print diferente no meu WhatsApp. Você entendeu? Falando, não pode isso, pode aquilo, não pode. Sabe? E a gente tem que saber contornar no dia a dia, né, meninas? Sim. A gente tem que estar com o sorriso sempre assim. Entendeu? As meninas às vezes brincam, falam assim, doutora, como você aguenta? Eu falo assim, ó, vamos seguir, vamos em frente, em pró de advocacia. Nós não colocamos 3 anos? Então é 3 anos de glória e bens. Tanto que a gente brinca, a gente fala que nós completamos nossos 3 anos em 1 ano de gestão. Podia acabar já. Entendeu? Porque assim, nós apresentamos resultados. Sim. Nós somos em todas as correições. A gente colocou a advocacia no lugar que tem, coisa que não existia.
Hoje, não é? Acompanhou as eleições. Acompanhamos as apuração das eleições, urnas. as apurações, fomos ver as veracidades, fizemos o nosso papel quanto à democracia e trabalhos institucionais. Tentamos equilibrar os nossos grupos mesmo, sabe? Para que não exista confronto. Por quê? Porque a gente pode pensar diferente. É válido. Imagine se a gente não existisse a crítica. Como que eu ia me posicionar? Se um advogado chega para mim e fala assim, não tá bom. Só que ele tem que me mostrar onde não tá bom. Para mim melhorar cada vez mais. Agora, eu não quero ninguém que fica toda hora para mim. Ai, tá maravilhoso. Tá legal, mas como que a gente vai melhorar mais? Porque até aqui a gente fez. Então, quem vir à frente de mim tem que fazer muito melhor. Por quê? Porque hoje a advocacia, ela não quer menos do que isso que a gente mostrou. Né? Então, assim, as pessoas têm que ter objetivo, ela tem que ter vez, ela tem que ter voz. E o cidadão também, ele quer um atendimento de qualidade, seja em qualquer órgão que for. Tem que ter respeito, dignidade, e isso faz parte. Isso a gente não pode tirar. E só empoderando a advocacia que a gente ia conseguir esses resultados. Sim. Só dando trabalho digno para o advogado é que a Vanessa ia conseguir apresentar esse resultado. E aí, o projeto da gente em 3 anos, nós já concluímos. Olha que legal. Já entregamos. Hoje, o que nós fizemos, igual, por exemplo, implantamos JUS, que era um objetivo nosso de fazer uma plataforma, porém, a gente tem que tudo a ver caixa, fluxo de caixa, ver para ajustar essas coisas. Então, a gente tem que fazer isso. Então, a gente vai trabalhando essa vez. Então, isso é muito importante. Isso sem falar nas 33 comissões que a gente tem, que são o que fortalece cada vez mais a advocacia e que empodera cada vez mais a OAB 249. Olha só, Barreto, só para te avisar, nós estamos com 173 pessoas pelo YouTube assistindo. Olha, sucesso. Obrigado. Vou pedir aí para pela vocês audiência. darem um Compartilha. like aí, né? Uhul. Para E no ajudar a Instagram, gente. aí, gente, compartilha, manda Compartilha. aviãozinho, né? Que maravilha, fico feliz com esse resultado. Continue conosco aí. Carlinha tem que falar de uma coisa importante que é caixa, gente. Dinheiro. E nós não Cara. deixamos ela falar, Não, Mônica. é bom Tá. que eu escondo o ouro. Mas olha, uma gestão ouro é super meu. transparente, viu, que a Carla tem Não. feito. Parabéns, viu, Carla? Isso, o caixa, né, que a gente está falando, isso vem da gestão da Vanessa quando ela foi tesoureira. A gente já vem de uma outra gestão, que eu fazia parte também dessa diretoria. Herdou o meu caixa, né, Carla? Herdei o caixa da Vanessa, ela deixou lindo, maravilhoso, mas isso é feito com muita responsabilidade. Transparência, porque se a gente faz alguma coisa de errado, a gente responde por improbidade. Claro. O presidente, o tesoureiro, que a gente fala é gestor financeiro, né? Porque ficou esse termo tesouraria, mas é gestor financeiro. A gente tem que fazer a gestão dessa finança. E quando a gente pegou essa nova gestão, a Vanessa foi a tesoureira, ela colocou o caixa que estava na OAB em ordem, as contas tudo pagas e ainda tem dinheiro no nosso caixa lá. Esse dinheiro está sendo empregado na OAB. Nós fizemos pouco tempo a reforma na cozinha para os funcionários, porque eles não tinham local para poder fazer as refeições, fizemos divisória, isso tudo pago com dinheiro do caixa. Sim. Adquirimos outros equipamentos que também, muitos deles foram pagos com dinheiro que está no caixa, e esse dinheiro que está sendo lá investido, vai ter mais investimento em prol dos advogados. O que eu falo sempre para os jovens advogados... O que acaba se estendendo à população. Sim, exatamente. Porque cada benefício feito de uma gestão, cada aquisição ali é estendida à população. Sim, se a gente tem um lugar bom, está tudo perfeito e tem um atendimento bom, isso consequentemente se estende à população que vai ter um atendimento bom também. E falando das nossas finanças, o que tem lá, que a gente tem investido, vai ter logo mais, vai ter um novo investimento que logo mais estará A gente aí. vem contar para vocês aqui, A gente vem contar depois. Porque eu gosto de contar Surpresa. a hora que tá pronto. Exatamente, né? logo mais. Logo mais vai ter novidade aí para advocacia, se Deus quiser. E um investimento super importante para a advocacia moratense e todos aqueles que vieram aqui na região atender os clientes. Na minha gestão, eu sempre falo para os jovens advogados que estão sendo entregues as carteiras, para eles pagarem a anuidade. A nossa anuidade é totalmente revertida em prol dos advogados.
totalmente. Sem anuidade, a gente não tem a casa onde a gente funciona, a gente está com 251 subseções ou mais, né? 251. Todas essas subseções, as salas que funcionam em fóruns, tudo é feito com o pagamento da anuidade. Se você não paga anuidade, você não tem prestação de serviço. Entendi. E aí a gente reclama. E não tem estrutura. Não tem a estrutura. Não tem conforto. Não tem o conforto. E além disso, além da anuidade, essas anuidades é revertida na CASP, que tem lá vários serviços que a OAB presta para os advogados. Tem farmácia, tem livraria online, exames médicos, convênios com vários médicos, laboratórios, academias. Inclusive, nós aqui da OAB 249, nós fechamos parceria com vários comerciantes da nossa região, fazendo a nossa economia girar e trazendo benefício para os nossos advogados. Eu vou falar só, assim, para até relembrar para os nossos advogados quantas parcerias nós temos aqui em Morato. Nós temos parceria com a CNA Inglês Definitivo. Nós temos o co-work com a associação comercial lá, porque na OAB tem 1 hora grátis, mas se o advogado quiser ficar mais tempo, vir mais vezes em Morato, tem o co-work lá, diretamente com a associação comercial. E por causa da observação da defensoria, né? Isso, exatamente. Quem está inscrito na defensoria não pode estar tendo atendimento na OAB. Tem que ter um escritório próprio. Então, mas aí a gente conseguiu o co-work para ver que se os advogados tenham lá um espaço para eles atender com dignidade os seus clientes. Muito bom. Nós temos também parceria com a Estúdio Genice Nels, a papelaria Mil Coisas. Inclusive, hoje eu fui comprar material escolar para os meus sobrinhos e a gente conseguiu desconto de 10%, gente. 10%. Eu vou amanhã. Ótimo. Vou amanhã. E além do material escolar, tem o escritório, né? Que a gente tem que comprar sulfite, lá tem tinta para impressora, para toner. Então, isso nós conseguimos. Mil coisas, literalmente. Rodney, parabéns aí Nós pela temos parceria. convênio também com o meu doutor, com a Bruna Gonçalves, dentista, com a Clínica Odontológica Ortopaiva, o Dallas Burger, para o advogado que vai lá almoçar ou fazer alguma refeição lá, tem desconto no Dallas Burger lá, viu? Apresentou a carteira da OAB, tem desconto também lá na hora do almoço. Parabéns. Nós temos convênio também com o Dom Ferreira Barbearia, a Clínica Médica da doutora Lívia. Nós temos convênio com a Farma Cristal. E para os advogados que querem estar ali fazendo a pós-graduação, sua atualização, nós temos com o Damásio, unidade de Guarulhos. Nós temos também convênio com a Silmeia Silva Calçados. E para quem quer colocar o corpício em dia, a Ação Fitness Academia. E como a gente já tinha falado, atendimento preferencial na Caixa, né? Sim. Isso eu acho que é a maior conquista que nós temos, porque banco, para você conseguir esse benefício com o banco é muito difícil. Você tem que ter uma relação ali muito boa com o gerente, com todo mundo. E também é benefício para o gerente também, porque se você tem o atendimento ali com o advogado, que ele está ali levantando um alvará, alguma coisa, lógico que ele pode vender um serviço ali naquela, ou para o cliente do advogado ou para o próprio advogado, né? Com certeza. E nós temos também, muito importante, uma parceria com a perícia criminal e assistência técnica da Andréia de Oliveira. Então, advogados que estão aí, precisa fazer um laudo, fazer alguma coisa, nós temos também, nomear um perito, nós temos também parceria com a Andréia de Oliveira. Então, pensar que a gente não faz nada para os advogados, o advogado que falar que a OAB 249, essa gestão não fez nada de benefício para os advogados... Nem fala. Nem pode. Nem pode. Nem pode, gente. Nem pode. Olha, isso é um sacrilégio quem falar alguma coisa dessa. Assim, reclamar, faz só para a população. Não, a gente faz para a população e primeiro para os advogados. Sempre. É porque eu penso numa coisa. Primeiro a gente arruma a nossa casa, para depois olhar a casa do vizinho. Então, o advogado ele tem que estar bem, para que ele possa cuidar da outra parte. Então, primeiro a gente... Isso foi até uma fala que eu fiz para uma presidente de comissão. Eu falei assim, tem um olhar para os filhos dos advogados. Isso eu falei para todo mundo, e todo mundo é vivo, e ela, se ela estiver ouvindo, ela vai lembrar. E ela catou de antemão. E fez um excelente trabalho.
sabe? Então, quando a gente olha e você vê os filhos dos advogados felizes, um olhou para mim e falou assim: eu vim no emprego do meu pai. Com uma felicidade. Nossa, que que isso bacana. não tem preço. Não tem. Então, e quando você integraliza as duas crianças juntos, o filho do advogado e o filho do assistido, você tem uma sociedade muito melhor. A gente começa a trabalhar a dignidade da pessoa. E isso não tem preço, né? Então, eu olho desse jeito para o advogado. Eu acho que isso a gente tem que cada vez mais fortificar, né, Carlos? Eu já falei aqui no meu programa, que vai ser logo após esse programa aqui, duas coisas, viu, doutora? Eu deixei muito claro que tem hoje aqui em Morato duas pessoas que eu admiro demais, né? Que fez, está fazendo e continuará fazendo a diferença no município, né? É claro que você está muito bem amparada. Sim, onde eu tenho uma equipe. Aqui. E assim, eu tenho uma equipe que não é só nós aqui. Sim. Eu tenho uma equipe por trás de mim, que são 33 presidentes de comissão. Ai. Eu tenho os colaboradores, que são 5 colaboradores. Eu tenho 285 advogados, que são a minha voz. Então. Você entendeu? Ela tem uma energia também, né, Barreto? Ela tem uma energia Red imparável. Bull, patrocina a Vanessa, por favor. Red Bull me patrocina. Ela tá ligada no 380. E eu gosto, gente. Ô, Barreto, a gente brincava que no começo do ano era Acelera Vanessa, no começo de 2022. No final do ano, nós estávamos tão cansados. Né, Desacelera, Vanessa. Quem para, Vanessa, por favor? E essa mulher fazendo auditoria, fazendo correição na época de eleição, de domingo a domingo, em cartório, acompanhando a questão das votações. Né? O ano passado foi insano. E, pelo jeito, esse ano não vai mudar muito. Vai no mesmo. E eu, só concluindo, eu disse no programa que é a doutora Vanessa, na OAB, e o Luiz, né, Maurício, presidente da Associação Comercial. Sim. O Lu é uma graça. O Luiz simplesmente pegou a associação. Ele vai vir no programa na segunda-feira aqui da Lisa Nasser, que é presidente da comissão, porque vocês têm uma comissão do meio ambiente, não tem? Temos. Então, nós temos uma comissão do meio ambiente também na associação. Olha que Então, legal. tem que cruzar e desenvolver esse trabalho junto. Sim. aí. Opa, com Vai ser certeza. muito legal. É. Inclusive, o programa dela vai estar na segunda-feira e o Luiz vai estar aqui. Que legal. Ele vai fazer uma prestação de contas também da gestão dele. É muito bom. Eu acho que a transparência é tudo, né? Aí o Luiz tem muito disso, né? É. Acho que você e o Luiz têm muito disso, da Então, eles transparência. são muito parecidos na gestão, nesse ligado. O Luiz, eu falo para ele, Luiz, aonde se encontra tanta energia? Mas e é que tanta motiva a alegria de fazer as gente, coisas Barreto. acontecer? E é gostoso porque a gente trabalha para as pessoas e pessoas se relacionam com pessoas. Sim. Então, a gente, cada vez que vê um rostinho de uma criança feliz, a gente vê a conquista de um advogado novo. Então, a gente só tem a agradecer. Não tem preço que pague. Quando o advogado fala, doutora, obrigada pelo que a senhora está fazendo pela advocacia. A gente está tendo dignidade. E isso não tem preço que pague para nós. Então, isso é muito importante. E foi pensando nisso, Barreto, que eu criei esse programa, sabe? E assim, a gente quis desenvolver esse programa para que o advogado tenha voz. Porque hoje somos nós que estamos aqui abrindo o programa para abertura. Sim. Mas nos próximos, serão os meus advogados que estão aqui para falar das temáticas. De primeiro começo, serão os presidentes de comissão, que daqui a pouco nós vamos sortear quem vai ser o próximo ataque no programa, né, na próxima semana. Então, eu acho que isso é fundamental para que a população tenha esse contato. Saiba que existe, igual você falou, a Comissão do Meio Ambiente, que é uma temática muito importante, que é a Agenda 2030, que é uma pauta das ODS, que a gente ouve falar bastante, né? Que a gente vê falar pelo mundo todo. Então, isso é muito importante, né? Então, são pautas que a gente tem que discutir, tem que trazer, e nada melhor saber que a OAB 249 também está nesse lugar. Nós fizemos uma coisa que eu sempre quis, e eu venho desde a outra gestão, junto com o meu antigo presidente, que eu também só tenho a agradecer,
né, que nós trabalhamos juntos, o Dr. Joab, a Carla, o Célio, sabe? Foram pessoas, o Wenderson, a gente trabalhou muito em parceria. E a doutora Mônica e o Dr. Samuel também veio a somar a diretoria. E é um trabalho em conjunto, porque um planta um pouquinho, o outro faz, daí vem outro e faz. Então, a gente consegue atingir um objetivo comum. E o que a gente sempre tem? A gente olha para o advogado. Francisco Morato tem um dom de olhar para as pessoas que não tem preço. A gente não precisa olhar o vizinho. A gente tem gente aqui boa. Boa mesmo. Sabe? Não desmerecendo os meus colegas, muito pelo contrário. São excelentes, tenho amigos no lugar e tudo, fora do país, dentro, nos outros estados, né? Mas assim, a advocacia moratense, a população moratense é grandiosa. Sim. Pode olhar, onde você vai, eles te dão a porta aberta, eles te tratam, te dão café, te dão água. Então, isso não tem preço. Mas isso é por conta do trabalho que foi desenvolvido, né, Não Van? é, mas a gente não tem preço. Sim. A Mônica, pode falar, a Mônica não era daqui, gente. Eu vim para ficar 2 anos. Eu fiz uma audiência Sério? com a Mônica. A gente saiu até de arranca-rabo do meio da audiência. Ah, é? Conto pra vocês. No final, olha quem é minha diretora. Olha Você que vê pra legal. ver? E é uma pessoa excelente que bebeu da água de Francisco Morato e não sai Não vai mais. embora. Não, é Francisco Morato. Ele é acolhedor. É uma cidade assim. Eu também, os meus planos há 3 anos atrás não era Francisco Morato. Você Quando vê. eu saí da Praia Grande para ir para Guarulhos, eu passei por aqui, acabaram me convidando para uma situação, eu fiquei. Agora, olha, ó, Olha, tá vendo? tô na Sun News hoje, né? Ô Sam, muito obrigado aí pela produção. A transmissão Sam, tá verdade, maravilhosa. gratidão. Eu vim em Muito Barreto. obrigado pelo espaço, né? É. Vocês que estão aí conosco, muito obrigado pela presença de vocês, por vocês estarem conosco. E hoje é apenas o primeiro programa. É pra vocês ficarem com É só gostinho pra de quero mais, isso. hein? E nós vamos falar. Nós vamos levantar aqueles slides ou não vai precisar? Vamos passar um Vamos. pouquinho Vamos, pra eles, vamos. o pessoal Ô, ver? Sam, vamos começar então porque nós estamos aí já. Que é com legal. horário Nós um pouco fizemos uma avançado. prestação de contas, pessoal. Isso. Ficou linda. Vamos lá. Primeiro, quem vai falar? Não, as participações a gente até colocou, indicações, ó, a gente colocou lá os advogados dentro do conselho, a gente colocou a indicação de representantes do fundo, que é a doutora Maria, Sim, né, do que Fundeb. foi eleita para poder fiscalizar as contas da educação, muito Olha, importante. Então, que legal. sempre tem um advogado interligado com relação ao TED. A gente tem muito cuidado, a gente fez o primeiro manual, não foi, Carla? Um documento orientador para os advogados. Vendo o que pode, o que não pode, porque assim, a OAB não é para punir advogados, o TED não é para punir advogados. A gente tem que só regulamentar os excessos que acaba acontecendo, ainda mais na era digital, as Que as pessoas pessoas- acham que pode tudo, mas não pode. Exato. Mas é assim, o documento orientador feito pela a doutora Daniela, que é da Comissão de Ética, ela teve o cuidado de montar, de fazer com aquilo que o documento não seja uma coisa severa. Sim. É totalmente orientativo. E aí também foi criado também um formulário para os Formulário no advogados ou para a população que tem alguma reclamação contra um advogado, alguma coisa, você pode estar solicitando o formulário e a pessoa vai lá, vai preencher o formulário. Preencher. Simples, só isso. Isso é importante, porque as pessoas confundem muito, Barretos. Isso é interessante. Por quê? Por exemplo, lembra que você me perguntou uma vez, doutora, não dá para me colocar uma matéria aqui do escritório? Eu falei, não pode, Não Barreto. pode, Barreto. Falei assim, os advogados não podem fazer isso. Eu falei, nem ofereça para eles. Ainda brinquei. Não foi, Barreto? Foi. Por quê? Porque o nosso estatuto, né, e o regimento de ética é muito sério. E algumas coisas vedam. Por quê? Por que a OAB é importante com que o advogado venha participar? Porque é uma forma dele fazer também a publicidade dele lícita. Você concorda que eu vou chamar aqui o presidente da Comissão de Culturas e Eventos? Sim. Ele vai falar do que ele exerce e vai falar que ele é advogado, trabalhista, previdenciário, civil, criminal.
ele vai contar a história dele. Sim. E é uma publicidade Lícita. lícita. Agora, eu não posso ter alguns panfletos, igual, por exemplo, eu tenho atividades. Nós vamos começar daqui a pouco, de novo, épocas eleitorais. Sim. Onde as pessoas querem fazer festas para as crianças, acabam com todo esse contexto aí, né? Que a gente vê isso muito. Daí as pessoas querem, vamos buscar parcerias. Coloca todas as parcerias. Não pode ter o escritório de advocacia. Sim. A OAB pode? Pode. Por quê? Porque é uma instituição. É uma instituição que É representa diferente. toda uma classe. Você entendeu? Né? Agora, eu não posso ter o emblema do advogado. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa particularidade. É onde a gente vem orientando, a gente tem esse olhar de orientar o advogado. Proteção, né? Sim, nós A tivemos. profissão A gente é não advogado. quer. É preventivo, Igual, né? Um nós trabalho tivemos preventivo. um acontecimento que até a doutora Mônica me acompanhou com relação ao advogado, que estava fazendo uma captação de cliente dele. Sabe? Pegando o cliente lá do SIC, levando até o escritório. Distribuindo panfleto. Isso não pode. Você entendeu? A nossa classe, ela veda esse tipo de coisa. Sim. Sabe? Nosso regimento é regulamento, rígido. né? É O regimento. princípio você do entendeu? É serviço rígido. da advocacia é a indicação. Você foi bem tratado, você teve uma excelência, você vai indicar. Então, a advocacia é de indicação. E hoje em dia, Carla, com a era digital, eu acho que o que existe muito é a criação, a geração de autoridade em volta do advogado. Sim. Então, quando a Vanessa vem abrindo portas e dando espaço para toda a advocacia falar, ela dá a oportunidade do advogado criar autoridade sobre o trabalho que ele faz. Então, quando eu coloco, a Vanessa coloca aqui um presidente de comissão do meio ambiente, por exemplo, ele tem a oportunidade de vir aqui com você, Sim. mostrar o trabalho que ele está desenvolvendo junto da OAB e se fantástico. mostrar como enquanto profissional, enquanto advogado de uma maneira lícita, E sem não é ferir o código porque de nós ética. estamos na OAB que nós não atuamos, que não somos advogados. Afinal, a gente precisa pagar as contas. Já te perguntaram Exatamente. isso, né? Não, demais. O pessoal fala assim, mas você está lá na OAB, então você não advoga. Não, gente, eu advogo, eu preciso pagar minhas contas, né? Ela Nós tem energia fazemos de to- sobra. Eu preciso me Trabalhamos de doar fora. mais para advocacia, que a advocacia tira do meu bolso, gente. Exatamente. A OAB tira do meu bolso. É muito interessante, eu estou gostando muito dessa estreia nossa, porque realmente tá aqui acabando. esclarecedora. Vamos para o segundo slide, Sam? Eu acho que a gente já falou a maioria. Eu queria que o Sam só vai passasse pulando, mais né? ou menos as nossas conquistas. É, né? Falamos de Não, todos os é equipamentos. interessante que foram- passar, doutor, porque grava o programa. É, não, então, é quem bom, não, legal. Quem não assistiu agora vai ter isso aí para ver Sim, é que nós depois. estamos falando. Às vezes a pessoa que está nos assistindo fala assim, meu Deus, vai falar de novo? Daí eles vão falar assim, não quero mais participar desse programa, né? Vamos lá, então, então. daí ele está passando aí para vocês Pode passar aí. os Isso. slides que foram que nós fizemos. Essa daí é muito interessante, a parte da Defensoria Pública, que nós atendemos aí o ano passado 3.840 pessoas. Olha que muita dado gente. importante. É Você muita entendeu? gente. Isso É é muito muita importante. Que passou na triagem, É, né? que passou na triagem. Fora as outras pessoas que não geraram processos, Volta né? lá, Sam, naquele número lá, por favor. Volta isso. Só Barreto, um pouquinho. isso pra gente Isso não daí. tem preço, esse número não tem preço. É, né? Porque é uma prestação de serviço gratuita que o advogado E- devolve para a sociedade, sabe? É, 3.840? Faz Isso. a conta aí para mim, dividido E sabe por o que eu ia 12. falar, Barreto? Que Por eu, favor. assim, quando a doutora Cíntia vinha aqui, que é a presidente da assistência, que eu faço questão, ela vai explanar muito bem isso. Como que funcionam os atendimentos, como que você chega na triagem, quais os documentos que precisam, porque essa comissão é uma das mais importantes da advocacia. Olha que legal. Você entendeu? Por quê? Porque leva um outro olhar, tem uma demanda enorme. Você imagina, são 3.840, mas que passaram. Fora, em média, durante o ano, passaram dentro da casa da advocacia moratense quase 10 mil pessoas. Sim, porque ali foi só na triagem. Só. Conseguiu o número? É 3.840 140. dividido por dividido por 12. 320 pessoas por mês. É muita gente. 320 pessoas E- por mês sendo atendidas gratuitamente dentro da nossa casa. E na triagem, porque para ir lá foi quase 10 mil pessoas. Com Olha, certeza, sim. infelizmente o programa está tão bom, mas tão gostoso, que está chegando ao fim. Sim, e eu não posso deixar de chegar ao fim sem
já deixar aqui um presidente de comissão para vir. Barretos, para a gente não fazer, eu tenho 33 presidentes. Você vai me falar um número. Ô Sam, me faz um favor, passa os slides aí para ficar na tela. Pode passar todos eles até o final e eu vou escolher um número. Eu vou escolher. Isso. Campanhas, ai, Depois vai ficar para a próxima. Mas não é desses aí? Não, me fala um número, Barreto. O número. Um número. O número... De 1 a 33. De 1 a 33. Vamos bem no meio aí, vamos no 21. 21. Olha, a comissão de prerrogativas. Ah, bacana. Né? Então, na próxima semana, nós vamos ter aqui, no Momento Jurídico OAB 249, o presidente da comissão de prerrogativas, o doutor Messias. E como a doutora Mônica falou, a gente só vai finalizar isso daqui, os 4 minutos que nós temos, né? Com as campanhas e falar da nossa doação de sangue, da campanha primordial que nós fizemos, a primeira vez na cidade de Francisco Morato, realizada pela OAB. E assim, dia 24 e 25 do mês de fevereiro, na OAB 249 de Francisco Morato, nós teremos novamente a campanha de doação de sangue. Espero que vocês compartilhem, divulguem, nos ajudem a salvar vidas. Eu acho que Morato está mostrando a diferença. E são esses tipos de ação que juntos a gente faz com que a população moratense, a gente tenha um olhar diferenciado para o munícipe, para o advogado, para nós quanto seres humanos. Né? E antes da gente finalizar, Barreto, eu vou passar a palavra para cada uma das minhas diretoras para que elas deixem uma mensagem para os nossos ouvintes. Sim. E daí depois eu vou pedir também que você deixe, né? Porque como é o nosso primeiro programa, e assim, eu tenho que agradecer muito a Deus, né? Por ter essa oportunidade e por poder estar aqui. Só as pessoas que estão ao meu lado sabem o quanto é difícil a gente estar aqui nesse momento, tá? Gratidão a todos. Carla. Eu quero agradecer também a Deus por estar aqui, por lhe dar essa oportunidade da gente estar aqui nesse programa. A Vanessa, que aqui agarrou a nossa mão, ao doutor Joab, que veio e falou assim, vamos trabalhar junto. Eu falei assim, vamos, porque senão eu não saía da minha zona de conforto. Então, eu peço para que todos os advogados saiam da sua zona de conforto e venham trabalhar conosco, venham trabalhar nas comissões. A OAB 249 está de portas abertas. Obrigada, olha que tudo. Nós elaboramos agora um projeto para que os advogados... A gente está restrito ali, naquele horário? Não, Posso falar? Está apertando. Nós fizemos um projeto para que os advogados apresentem artigos jurídicos. E isso vai dar uma visibilidade incrível para a advocacia. E nós tivemos uma palestra do Dr. Marcos da Costa aqui em Francisco Morato, em que ele dizia que tem que ter advogado em todas as esferas. E eu concordei com ele, nós concordamos com ele em gênero, número e grau, né? Tem que ter advogado, sim, em todos os poderes, em todas as esferas. A advocacia precisa se fortalecer. A advocacia está muito bem representada com a doutora Vanessa à frente. Essa mulher realmente tem energia de sobra. E só gratidão por você ter aberto as portas do programa. E apresentar todos esses presidentes agora vai ser, para eles, muito importante. Obrigada mesmo. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Carla. Gratidão. Barreto. Eu também quero agradecer a honra que eu estive nessa tarde de estar com esse trio aqui fantástico, né? Mulheres especiais que realmente passaram uma energia tão positiva para mim aqui de cuidados com os advogados, extensivo à população. Então, esse programa me deixou assim muito feliz, muito grato, e é realmente uma honra receber a OAB, a subseção 249. E eu vou pedir aqui, para quebrar um pouquinho essa seriedade, que nós terminamos um programa dando um urra, porque realmente valeu a pena a gente estar aqui nessa tarde. Muito obrigado pela sua audiência e volte conosco segunda-feira que vem. Vamos dar um urra, então? A segunda, né? Passou Né? rápido. Então, ó, mas assim, antes do vai. urra... Antes do urra, eu não posso deixar de agradecer
a todas as pessoas que participaram conosco, a todos os colaboradores da OAB 249 de Francisco Morato, a todas as advocacia moratense e a minha diretoria, tá? A doutora Carla, doutora Mônica, o doutor Joab, o doutor Samuel, que sempre estiveram comigo, tá? Eu sou muito grata. Obrigada, Eli, por ter esse acolhimento. Agradeço a Sun News por toda a oportunidade de estar aqui. Agradeço o Adriano, que está aqui conosco, tirando as fotos, gente, porque é uma coisa... E as pessoas que me acompanham, que me ajudam, os nossos parceiros, vocês são bem-vindos na OAB 249. Gratidão à advocacia, agradeço a minha família, porque sem eles eu não seria nada, né? Então, muito obrigada, gratidão. E agora, nós vamos pro Urra. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Urra!